A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a você que nesta tarde de terça-feira está aqui conosco. Eu sou o missionário Vitor Soares e este é o nosso programa Missão Desafio em Ação. Nosso encontro semanal, onde nós estamos falando sobre a obra missionária e temos comentado sobre várias informações a respeito da obra que Deus tem realizado, tanto dentro quanto fora do nosso país, em testemunho à sua glória em todos os cantos do mundo. Então seja muito bem-vindo a mais este dia onde vamos estar aprendendo juntos sobre a obra do Senhor e sobre tantas coisas que são relevantes para a obra missionária e missões de um modo geral. Se você está conosco há algum tempo, você deve ter percebido que nós estamos dando continuidade à nossa série temática sobre os continentes. Nós estamos falando sobre as grandes divisões e nuances da obra missionária. E quando entendemos essa necessidade, precisamos entender que a obra missionária ela varia de acordo com o lugar do globo no qual ela está inserida. E pensando nisso, nós começamos esta série há vários programas atrás, no qual nós buscamos trazer olhares que talvez não sejam tão comuns para os continentes nos quais nós estamos inseridos como participantes, habitantes desse nosso planeta abençoado por Deus. Então, o nosso primeiro programa, se você também se lembra, nós falamos sobre o continente africano. Foi uma série de vários programas no qual nós falamos um pouquinho sobre a história da África, falamos um pouco sobre como são as diferenças culturais que existem ali naquele lugar, as implicações disso para a obra missionária, né? E aí nós tivemos um período maravilhoso. Depois deste tempo na África, nós saltamos para o continente americano e fizemos mais ou menos a mesma caminhada pela América, falando um pouquinho da história da descoberta desse continente, um pouquinho das diferentes colonizações que houveram, tanto a inglesa quanto a espanhola, a colonização portuguesa, falando um pouco do nosso país, Brasil, né? E depois, eu lembro-me, se você também se lembra, nós tivemos um período muito especial com uma entrevista com o nosso querido missionário Jonathan Souza. Se você buscar no nosso canal aí, você encontra este programa, no qual ele esteve compartilhando conosco esta visão sobre a influência da história, da cultura e tudo mais dentro da nação peruana. Nação essa na qual ele serviu durante aí aproximadamente 2 anos. E depois desta viagem pela América, nós voltamos ao lado oriental do nosso globo, só que dessa vez olhando agora para aquele que talvez seja o continente mais marcante de toda a nossa caminhada, que é justamente o continente europeu. Nós estamos dando continuidade hoje falando sobre a série dos nossos continentes, falando sobre a Europa. E quando falamos sobre a Europa, queridos, se você nos acompanha no nosso primeiro programa, nós estamos dividindo esta nossa visão, este nosso passeio pela Europa em 3 tópicos principais. O primeiro deles é a relação entre a Europa e a humanidade. Nós falamos sobre isso no nosso último programa, porque nós, aqui na América, temos que olhar para a Europa. Ah, mas lá é diferente, eu não faço parte, mas nós vimos que temos muitas coisas em comum com aquele continente que carregamos até hoje. Depois nós vamos estar falando sobre multiculturalidade e, por último, no nosso último programa, estaremos falando sobre influências de pensamento na história, na nossa constituição como sociedade ao longo de todo o mundo. O que é que surgiu lá e o que é que veio até nós hoje, né? Então, se você se lembra do nosso primeiro programa, nós falamos um pouco sobre isso. Falamos que muitas coisas que nós usamos hoje, no dia de hoje, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver a nossa vida, elas têm influência direta da história europeia. Nós vimos que invenções, estruturas políticas e coisas assim surgiram lá primeiramente e vieram para a América, foram importadas de acordo com o próprio processo de colonização do continente americano. Nós vimos isso, que o fluxo de descobertas, de chegadas de pessoas se deu da América, na América, vindo da Europa. E quando olhamos essa relação entre a Europa e a humanidade, percebemos essa estrutura muito presente entre as duas coisas, nós precisamos olhar agora para a grande vastidão de culturas que compõem a Europa. Normalmente nós que somos latino-americanos, nós temos a visão de que a Europa é uma terra de gente tudo igual. Eu vou trazer uma ótica pessoal. Na época em Pernambuco, nós tínhamos a visão de que, por exemplo, qualquer pessoa dos Estados Unidos era igual uma a outra.
É todo mundo americano, todo mundo é gringo, todo mundo pensa igual, todo mundo pensa, gosta das mesmas coisas. E nós temos muitas vezes esse conceito aplicado ao continente europeu também. Achamos que o italiano é a mesma coisa do alemão, que é a mesma coisa do francês, que é a mesma coisa do espanhol, apenas com algumas variações de língua. Um fala uma língua aqui, outro fala uma língua ali. O clima é diferente. Mas quando olhamos para o continente europeu, nós precisamos entender que talvez o aspecto multicultural deste continente se traduz em um dos maiores desafios para a obra missionária quando olhamos para a Europa. Talvez você já tenha ouvido a expressão de alguém, ou talvez você mesmo já tenha dito essa expressão. Recentemente eu ouvi uma expressão semelhante que dizia assim: olha, eu tenho um amigo que quer ser missionário nos Estados Unidos e eu também quero, né? E a gente ouve expressões, por exemplo, eu tenho um conhecido que quer ser missionário na França, em Paris. Olha, se for para ser assim, eu também quero, né? Só que, na verdade, se pararmos para pensar no que significa ser um missionário em um local como Paris, em uma cultura como a cultura francesa, você vai perceber que é muito mais fácil ser missionário no Brasil, na África ou em qualquer outro lugar. Porque as características culturais que nós encontramos em vários locais da Europa são extremamente diferentes do que nós estamos acostumados a ter. Apenas a título de um relato pessoal para que vocês entendam, em maio de 2022 eu pude estar me dirigindo ao interior da Alemanha, em uma cidade chamada Leipzig, no interior da Alemanha, e ali naquele lugar eu pude ter o meu primeiro contato com a realidade europeia. Eu pude estar vendo a dimensão tecnológica, o abismo tecnológico que existe entre nós e eles, questões de custos, e eu fiz todo um levantamento social durante os dias que ali passei. E ao observar algumas situações, queridos, uma coisa me chamava muita atenção. Eram pessoas muito bem vestidas, muito elegantes, muito bonitas, mas que, irmãos, em alguns locais da Alemanha, talvez pela prática de não tomarem banho todos os dias, havia um cheiro que não era muito agradável nos locais. E muita gente, pode parecer um detalhe muito trivial, mas que me causava uma sensação de estranheza ao estar parado, digamos, na fila de um restaurante e as pessoas à minha frente estarem com um odor tão impróprio. E na rua, e todos tratam aquilo como algo normal, enquanto você não tem o direito de reclamar, porque você é o estranho inserido ali. Ora, o aspecto multicultural desses locais podem nos causar situações que nos gerariam problemas mais à frente. Por exemplo, eu me lembro que quando fui comprar um bilhete de metrô na estação central em Berlim, eu estava já atrasado para pegar um trem que me levaria ao interior do país. E quando eu cheguei naquele local, buscando a estação, eu tive dificuldade com o idioma, na época eu não era tão familiarizado com o alemão. Eu, ao encontrar a estação, me deparei com uma coisa: não haviam atendentes, pessoas físicas trabalhando ali. Só haviam máquinas e coisas artificiais automatizadas ali. E eu pensei, mas se eu preciso de uma ajuda, quem pode me ajudar aqui? E não existe esse suporte que nós encontramos aqui no Brasil, não é? Então, algumas pessoas podem dizer, não, mas é mais fácil ser missionário em uma realidade lá fora. Eu sugiro que você pense duas vezes antes de talvez dizer essa expressão. Você consegue entender aonde nós queremos chegar aqui hoje? Nós vamos mergulhar um pouco nesse aspecto multicultural dentro do continente europeu. Mas antes disso, depois dessa breve introdução, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e estarmos fazendo uma oração, colocando diante do Senhor esse tempo que nós passaremos juntos aqui nessa tarde. Então fecha teus olhos aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, e oremos ao nosso Deus. Pai amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus amado, porque o Senhor nos conduziu, Pai, a estarmos aqui, Senhor, em mais uma tarde produtiva, de aprendizado, Pai amado, sobre o teu reino, sobre a tua obra, Senhor. Pai amado, aquilo que nós vamos tratar, Senhor Deus, nesta tarde, se trata da história de povos, de peculiaridades de nações, Pai, sobre as quais o teu amor foi derramado, Senhor amado. E esses aspectos, Pai amado, são estudados, trabalhados e vividos por vários missionários dia após dia, Pai. Senhor Deus, que a nossa mente esteja aberta para aprendermos, Senhor amado, o que o Senhor quer nos ensinar por meio disso, e que o nosso coração, Pai, possa estar cheio de empatia, Senhor Deus, e solidariedade, ao entendermos que esses conceitos são necessários para que possamos viver, Senhor Deus,
e exercer uma obra digna e relevante para a honra e glória do teu reino. Abre as nossas mentes, os nossos corações nessa tarde para aprendermos mais de ti. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quando pensamos na expressão multiculturalidade, primeiro precisamos pensar na definição do que seria cultura. E para você, eu queria fazer essa pergunta para introduzirmos tudo que vamos falar hoje. O que para você é cultura? Como você definiria cultura? Geralmente, se você for pesquisar, você vai entender que cultura tem um conceito. E o conceito de cultura é o seguinte, vai estar aparecendo aí na tela para você. Teoricamente, cultura seria todo aquele complexo sistema, né, que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Esta frase, essa definição é de um sociólogo chamado Edward Taylor. Mas eu quero traduzir isso para o nosso bom português. O que é cultura? Basicamente, cultura seria a soma de tudo aquilo que você sabe, conhece, aprende e como você transmite isso para as pessoas ao teu redor. Isso é cultura. Quando você tem várias pessoas que conhecem a mesma coisa, que vivem debaixo das mesmas regras, que têm as mesmas maneiras de transmitir o que elas sabem uns para os outros, você está falando de uma cultura. E entendermos o conceito de cultura ele é necessário porque, ao longo da história do continente europeu, esse conceito vai ser trabalhado de forma a transformar a Europa não apenas numa massa de pessoas iguais, mas de uma infinidade de pessoas diferentes. É preciso que nós entendamos isso. Eu quero convidar você a correr lá atrás comigo no tempo, para que você possa estar vendo as origens dessas distinções culturais na época do ano 300 depois de Cristo. Vamos lá para trás. Vamos aproximadamente dar um salto no passado de 1700 anos. Então, no ano 300 depois de Cristo, naquela época nós tínhamos a época dos grandes impérios, não tínhamos tantos países, nós tínhamos os grandes impérios da humanidade. Na época de Jesus, o maior dos impérios era o Império Romano, como você bem deve conhecer. E esse império ele vai se desenvolvendo, porém, a partir do ano 300, ele começa a se tornar grande demais para ser administrado. E devido a essas dificuldades de administração, ele começa a ser dividido em algumas províncias, em alguns consulados. Há uma divisão em 4 reinados, em 4 tipos de administrações, este império. E essas 4, lá na frente, vão culminar em um novo sistema. E aproximadamente em 390 depois de Cristo nós vamos ter aquilo que fica conhecido como a grande divisão do Império Romano. Nós vamos ter aí o surgimento do que chamamos do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente. Nós vamos ter essa divisão. Se você acompanhar esta imagem na sua tela, ela ilustra perfeitamente aquilo que está acontecendo na Europa no século IV, no ano 395. Contornado aí em amarelinho estão aí as várias divisões do Império, e em vermelho o Império Romano do Ocidente, em roxinho o Império Romano do Oriente. Depois de Cristo, a gente tem essa primeira divisão cultural dentro do mesmo império. Só que se você perceber, esses impérios estão divididos por uma certa linha imaginária que está passando aí no meio. Essa divisão vai ter alguns frutos. Quais serão esses frutos, queridos? Eu quero que você veja. O primeiro fruto é que essa parte roxinha do mapa, ela vai ter uma influência árabe. Se você perceber, ela está muito mais próxima do Oriente Médio, do norte da África, do oeste da África, do leste, perdão. Ela vai ter influência de países como Irã, Pérsia, regiões da Rússia, e vai ser desenvolvido neste lugar aí uma capital diferente, chamada Constantinopla. O Império Romano do Oriente ele começa a ter uma noção cultural diferente. Ele começa a ter influência de povos que são muito mais ligados à questão da África do que a Europa. Enquanto que o lado ocidental, ele vai ter a influência latina, ele vai ter influência de países como Itália, França, Espanha, e a sua capital vai ser Roma. Então, perceba, irmãos, neste momento, você já tem uma grande divisão cultural.
essa divisão vai acontecer de uma forma tão presente que vai ser praticamente fácil para as pessoas daquele tempo você entender quando você está de um lado e quando você está de outro. Essa divisão vai começar a crescer de uma forma tão grande que as construções de um império são feitas em um estilo, as construções do outro são feitas em outro estilo. Você já percebeu talvez como é a imagem de uma igreja católica na Rússia? Eu vou tentar mostrar para vocês essa imagem de uma igreja católica que nós chamamos de ortodoxa. Uma igreja católica ortodoxa. Mas se você perceber, se você der uma olhada no seu telefone, na sua tela, você vai ver que a igreja católica tradicional que nós conhecemos na Europa é aquela igreja que parecem torres, castelos, como castelos de contos de fadas. Mas se você já viu aquela igreja que tem aquela aparência um pouco mais arredondada, como se fosse uma pequena cobertura de um cupcake. Se você percebe este tipo de formato da igreja, semelhante ao que vemos em alguns desenhos animados, como aqueles palácios da Arábia, essa é a característica da igreja católica ortodoxa. São justamente essas edificações que têm esse formato peculiar. Esse era o modelo de todo tipo de igreja que está na época do Império Romano Oriental. Enquanto que o Império Romano do Ocidente ele carrega características totalmente diferentes. Mas você consegue entender essa diferença cultural que nós temos no primeiro período aqui de surgimento da Europa? Nós temos essa divisão e isso vai evoluir tanto, a ponto de que você vai cruzar uma linha imaginária e vai ver que as edificações, as habitações, os prédios nas ruas vão mudar totalmente de estética quando se cruza essa linha imaginária. Isso vai durar por aproximadamente 200 anos. Em 200 anos, essa divisão cultural vai amadurecer e vai gerar frutos. E esses frutos vão dar origem a praticamente 2 povos diferentes. Mas isso é só o começo da salada mista cultural que vai levar a Europa a ser o que nós conhecemos como ela é hoje. E o próximo ponto que vai acontecer ao longo da história, a partir do ano 500 depois de Cristo, 200 anos depois, é um período conhecido como as grandes invasões bárbaras. E se você olhar nesta imagem que está aparecendo para você, nós temos o mesmo mapa da Europa. Você vê aí talvez em uma cor um marrom mais clarinho, a Europa ocidental. Você vê ali em marrom um pouquinho mais escuro, em um tom de cinza talvez, a Europa oriental. Mas perceba que agora existe uma série de setas que estão acontecendo. Está aparecendo aí para você. E essas setas estão vindo, em sua maioria, se você olhar, do norte da Europa. Você consegue perceber? Elas estão vindo do norte e elas vão entrando na Europa. O que significam essas setas, Vitor? Queridos, cada uma dessas setas representa um tipo de povo diferente que vivia na parte do norte desse continente. Nós vamos ter aí os calons, os anglos, os saxões, os gauleses, os godos, os visigodos, os hunos, os vândalos. Se você olhar aí, essas tribos, que são chamadas de tribos bárbaras nesta época, elas vão invadir o Império Romano, fugindo de situações que elas tinham na sua terra, nos seus países. As invasões bárbaras são causadas por muita fome, guerras e conflitos no norte da Europa. Eles estão sem alimento, eles estão sem recursos, eles estão sem estruturas, eles descem. Sabendo que a parte sul da Europa está desenvolvida, eles vão para toda essa Europa civilizada e daí em diante essas invasões de vários povos, várias culturas, vai se originar um caos, queridos. Um caos em toda a Europa. E esse caos vai servir e seguir adiante por mais de 1000 anos, em toda a Idade Média. As invasões bárbaras, elas vão dar este resultado. Perceba então agora no tipo de bagunça cultural que nós temos aqui. Perceba agora essa diferença. Você consegue ver? Imagine você estar num lugar e de repente vem pessoas na tua casa que vestem todas camisas azuis e falam a outra língua.
E eles lutam com você e matam sua família. E agora você está ali dividindo sua cidade com o povo das camisas azuis. E de repente agora entram os camisas verdes, que matam alguns camisas azuis, matam mais pessoas da sua família. E agora os das camisas azuis, alguns se dão com os da camisa verde, outros não. E agora entra em cena os das camisas amarelas, que agora se casam com os das camisas verdes e se tornam os camisas rosas. Mas que agora querem derrubar os camisas azuis, e você e sua família estavam ali quietos antes de tudo isso começar. Você consegue ter uma noção da bagunça cultural que isso vai gerar? Cada um deles com suas culturas, com suas crenças, com suas histórias, com suas práticas. Você consegue perceber que só aqui, neste período, nós temos aqui aproximadamente 12 povos distintos. Inclusive, um dos povos não alcançados do Brasil, os ciganos, eles são descendentes dessas tribos bárbaras que invadem a Europa nesse período. Os calons, ali no século V d.C. Tanto é que das grandes tribos ciganas do Brasil, as duas maiores são os calons e os rons. Eles têm uma língua própria, o calon, o xibe e tantos outros. Mas para você entender que desse período das invasões bárbaras na Europa, nós temos frutos hoje dentro do nosso Brasil, que precisam ser evangelizados, uma cultura diferente. Então eu quero que você pense, você tem certeza que é fácil ser missionário na Europa? Você tem certeza que é fácil ser missionário na América do Norte? Você tem certeza que é fácil ser missionário em um contexto transcultural? Eu quero que você reflita em todas essas coisas. Então perceba, nós temos todas essas esferas acontecendo ao mesmo tempo. Povos diferentes, misturas diferentes, culturas diferentes. Qual você acha que deve ter sido a grande consequência de tudo isso? A resposta não é difícil. O caos se instaurou. O caos na Europa, a bagunça na Europa, a falta de ordem na Europa. E a igreja está permeando tudo isso. Qual será que deve ter sido a consequência disto para a igreja europeia? Será que você conhece? Eu quero te convidar a aguentar alguns minutinhos e nós vamos ter essa e outras respostas no nosso retorno, depois do nosso rápido intervalo comercial. Não sai daí, já já a gente volta, seguindo aqui com a história da Europa e toda a sua cultura. Já já voltamos. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Estamos de volta aqui nesta terça-feira, aqui nesta tarde maravilhosa. Estamos juntos aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal onde nós falamos sobre tudo aquilo que é necessário para a obra missionária dentro e fora do nosso Brasil. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E na primeira parte do nosso programa, continuação da nossa série temática sobre a Europa, nós estamos falando sobre o aspecto multicultural deste continente que é tão fascinante. Nós vimos que a Europa muitas vezes é vista por nós como sendo apenas uma massa homogênea de pessoas, todas iguais, todas sem nenhum tipo de mudança. Mas nós já vimos na primeira parte que houve uma grande divisão no Império Romano no começo da fundação da sociedade europeia, e aí esta divisão agora foi implementada de uma forma muito mais intensa, com as grandes invasões bárbaras durante os próximos 500 anos, né? E eu quero fazer com você, só para você entender um pouquinho mais a fundo as consequências dessas invasões, eu quero analisar com você um caso em específico. O caso da cultura viking. Eu quero trazer para você este caso em particular porque é um exemplo cultural que nós vamos falar bastante e você vai tentar entender, só para você ter uma dimensão do impacto que essa cultura teve na sociedade da época. Queridos, os vikings tinham uma coisa presente entre eles que eram chamadas as runas. Essas runas eram símbolos que, segundo os vikings, tinham origem sagrada e que constituía a base do alfabeto deste povo. Imagine você, na Europa,
falando línguas normalmente, espanhol, italiano, latim. E agora entra um povo que tem letras que nem sequer parecem letras, parecem mais desenhos, e ainda por cima falando uma língua diferente que tem um significado totalmente estranho para você. As runas eram talhadas em pedras, correspondiam às letras do alfabeto nórdico, do povo que vivia no norte da Europa. Elas tinham o significado de serem símbolos sagrados, e eles diziam que eles podiam ter contato com os deuses por meio das runas. Isso constitui uma mitologia muito profunda para as pessoas daquela época. Eles acreditavam, queridos, que um homem não poderia usar o poder das runas se não fosse viking, e que cada uma dessas coisas tinha um significado. Se você puder olhar mais a fundo e pesquisar sobre essa história, as runas são 18 runas diferentes. Este alfabeto viking era chamado de Futhark. Cada uma dessas letras tem uma história, um significado e uma influência dentro da sociedade. Existe um poema nórdico chamado Havamal. Ele tem várias divisões, vários textos ali dentro deles, mas em um deles existe a mitologia da criação das runas, do conhecimento das runas. Diz assim este poema na sua saga Runatal, que é a história das runas e a fala de Odin. Ele diz o seguinte: antes da criação do mundo estava o conhecimento de Odin. De qualquer lugar que pudesse vir, para lá retornaria. Agora conheço a canção como nenhum outro homem, mais do que qualquer outra princesa. Embora para nós pareça algo totalmente aleatório, esta citação, é preciso entender que esses elementos inteiros, queridos, faziam parte da mentalidade, até mesmo podemos dizer assim, do DNA das crianças, dos homens e mulheres vikings daquela época. Todo viking conhecia intimamente quem era Odin, ao passo de que nem todo cristão sabia de verdade quem era Cristo. Você consegue perceber para uma igreja, para uma nação cristã, perceber que os seus invasores, os bárbaros que estão ali naquele lugar, que estão tentando tomar o seu reino, esses bárbaros primitivos, tribais, esses homens têm mais convicção de fé do que eles mesmos? Imagine qual deve ser o seu choque ao constatar esse tipo de coisa. E ainda mais, que pelo fato deles terem uma mitologia tão bem construída, todos eles compreendem todos os aspectos da sua fé de uma forma muito mais profunda do que o povo de Deus naquela época tinha acesso às escrituras. Você quer ver um exemplo? Este símbolo que vai estar aparecendo para você aí agora é uma runa, uma das 18 runas do alfabeto Futhark. Em algumas pronúncias se pronuncia a runa Thor, que a letra é chamada de Thurisaz. É o equivalente à letra T, na pronúncia da língua nórdica. E a letra Thor, a letra T, este símbolo, ele tem um significado de trono na sua raiz original. Há uma história nesse poema que diz que o trono da morte foi usado por Brunhilda, uma valquíria rebelde, uma guerreira dos deuses, que foi até a dimensão do inferno e lutou com a deusa da morte, e ela foi e se assentou nesse trono. Então, a princípio, você pensa, tá, Vitor, é apenas um desenho, um triângulo, uma história de uma guerreira que sentou ali. Mas o significado disto para um viking, a ligação desta letra para a cultura viking, para que você entenda, é muito mais profunda. O viking acreditava o seguinte, que por trás dessa história do trono havia um significado filosófico. Segundo a lenda, após a morte viria o renascimento. Então o símbolo de um trono e essa história do trono rebelde, na verdade para o viking representava o trono da vida. E já que ele acreditava que lutar e morrer levava à vida, eles diziam o seguinte: eu vou lutar até a morte, porque só assim eu encontro o significado do que é viver. E no poema, Odin fala isso de uma forma poética. Ele diz assim: a terceira coisa que eu sei é boa para mim e é um grilhão para os meus inimigos. Desgastarei as espadas deles de tanto golpear.
pois sei que nenhum tipo de defesa lhes ajudará. Se você parar aqui e entender algo, é preciso que você compreenda. Os vikings naquela época eram temidos na Europa por serem guerreiros formidáveis. Mas algo que assustava os europeus naquele tempo é que um viking no campo de batalha ele não retrocedia. Ele não fugia para se retirar estrategicamente. Ele lutava e ferido continuava lutando, e se ameaçavam ele de morte, ele continuava lutando. E eles diziam: que tem esses homens que não param de lutar, parece que estão possuídos pelo demônio. Os europeus falavam dessa forma. E eles não entendiam que a certeza que o viking tinha que lutar até a morte, não vinha porque o seu rei estava mandando, mas vinha porque o deus Odin, na sua runa Thor, através desta história, ensinou que ele buscou conhecer que depois da morte vem a vida. E que todo aquele que é um filho de Odin, e é um viking, e é nascido dele, descendente dele, eles devem buscar o mesmo destino de glória do seu pai. E Odin encoraja: eu vou desgastar as espadas dos meus inimigos de tanto golpear, porque nenhum tipo de defesa vai lhes ajudar. Uma criança viking crescia escutando isso desde a sua mais tenra idade. Desde os 4 anos de idade, ele já se assentava na mesa com os pais ao redor da fogueira e ouvia os poemas nórdicos, as lendas, os mitos. Cada um deles sabia exatamente o significado e a essência de cada uma das runas, das 18 runas. E é fenomenal porque nas runas nós encontramos, queridos, ligações diretas com conceitos que existem na fé cristã. Nós encontramos conceitos que estão expressos no livro de Provérbios e tudo mais, e há um autor chamado Don Richardson. Ele escreve um livro chamado O Fator Melquisedeque, que fala que há um ponto em todas as culturas onde Deus colocou ali um molde perfeito para que o evangelho fosse inserido. Analisando os vikings, é possível constatar que isso é uma plena verdade. Mas eu trouxe isso tudo para que você entenda. Imagine a complexidade do que deve ser necessário para compreender essa visão de mundo. É uma complexidade imensa, queridos. Agora, estamos falando de uma runa. E quanto às 18 runas? E quanto a toda a história de Odin e de todos os deuses nórdicos? E quanto aos 9 reinos? A mitologia nórdica dizia que existiam vários reinos no universo. Havia o reino de Midgard, que é a nossa terra. Havia o reino de Asgard, que era a morada dos deuses comparado ao paraíso. Havia o reino de Muspelheim, que era o reino das chamas eternas, algo comparado ao inferno. Havia o reino de Hel, que era o reino da morte. Diferente do inferno, era uma noção parecida com o purgatório, um local onde não havia vida. Haviam vários reinos, eram 9 reinos. Havia Svartalfheim, que era um lugar no reino deles, onde viviam os anões, os grandes escultores dos metais, das artes e de tudo aquilo que o ser humano era capaz de produzir e conceber. E tantos outros. Então, queridos, entenda, todas essas coisas, todo o universo nórdico dos vikings, será que seria fácil de ser entendido na época por um romano, por um italiano, por um espanhol? Com certeza não. Agora pegue não um povo, como são os vikings, agora pegue 12 povos diferentes, 15 povos diferentes, entrando, invadindo, saqueando, educando, cultivando, pilhando, enfim. Você consegue entender o caos que era a Europa daquele tempo? E cada um desses elementos está presente hoje nesses locais. Você quer um exemplo simples de algo daí? O nosso querido Papai Noel, ele vem desse tempo. O Papai Noel no Natal e a cor vermelha das nossas comemorações, elas vêm deste período das invasões bárbaras. Ele é um membro da mitologia nórdica, que o elemento dele é o fogo, a cor era vermelha, e ele representava um espírito retribuidor dos jovens guerreiros nos acampamentos. Essa prática foi absorvida pela Igreja Católica, convertida em um santo, que era um São Nicolau, que foi um missionário na região norte. Eles integraram, transformaram ele num herói.
e posteriormente foi mesclada a figura dele para que ocupasse a figura do que hoje é o nosso Papai Noel. Mas para que você entenda, tem uma ligação com a mitologia nórdica, alemã, germânica, deste período. Você consegue entender a diferença que é entendermos o que é um aspecto multicultural? Seguindo adiante, nós vamos ter esta visão de que toda esta bagunça cultural, ela contribuiu para que a Europa estivesse imersa num período de caos durante os próximos anos, durante os próximos séculos. E nós vamos ver depois, mais à frente, nos nossos próximos programas, vamos falar um pouco sobre as várias vertentes de pensamento que surgem desse tipo de bagunça. Mas entendam, queridos, são valores familiares que caem. Posteriormente, bárbaros ocupam locais na Europa que eram católicos e, por serem mais fortes militarmente, os católicos concedem suas filhas para que se casem com eles e formem novos reinos. E ao se casar com eles e formarem novos reinos, eles ganham poder. Mas os católicos dizem, a partir de agora você tem que se converter ao cristianismo. Eles vão se converter ao cristianismo, só que um cristianismo artificial, superficial. Eles vão estar com Cristo de manhã, mas com o Deus deles à tarde. Eles vão estar participando da ceia numa missa pela manhã e oferecendo sacrifícios aos deuses do gelo e da colheita à tarde. Isso vai acontecer durante vários anos. Ao longo desse tempo, dos vários séculos, no ano 700, 800, 900, nós vamos ter muitos conflitos em toda a Europa, principalmente na região da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Escandinávia, da Rússia, por conta dessas integrações entre esses povos diferentes. Era um encaixe, queridos, que muitas vezes não entrava. Ele às vezes se chocava, às vezes eram peças de quebra-cabeça que não se encaixavam umas com as outras, e lá estava a história, revolvendo, mexendo-se, ajustando-se, e sangue era derramado todas as vezes. Você precisa entender. A Europa é um continente muito rico culturalmente. Mas ela é um continente rico que teve uma história de muitos conflitos lá atrás. A integração, por exemplo, dos mouros ao continente europeu foi algo muito sangrento na história da humanidade. Os mouros eram os muçulmanos que haviam subido pelo norte da África, haviam cruzado o Estreito de Gibraltar, que fica ali entre a costa do Marrocos e a costa da Espanha. Eles atravessam aquele estreito, invadem a Europa pelo sul, conquistam toda a Espanha e vão conquistando todo o país, conquistando, matando e destruindo marroquinos, africanos, vão entrando pela Europa e por terem a pele queimada, eles são chamados de os mouros. Eles são chamados de mouros, daí vem a cor mourisca, marrom, que deu origem à palavra moreno hoje em dia. Eles tinham a pele queimada do sol. E assim eles vão seguindo, eles vão avançando pela Europa, eles vão fazendo tudo isso, vão dizimando até que no norte da Espanha, numa região conhecida como as Astúrias, é feita uma força de resistência e se expulsa. As Astúrias são a única região da Espanha que não cai diante da dominação marroquina. Eles expulsam depois os mouros da Espanha de volta para a África. Mas o que fazer sobre as várias mulheres que foram abusadas neste período, os vários homens que se casaram, as várias histórias que surgiram? São histórias que nasceram diante de uma situação turbulenta. E hoje a Espanha, ela é vista como diferente de algumas regiões da Europa. Preconceito até mesmo dentro dos próprios europeus, devido a aspectos particulares do seu passado. Então, é preciso que nós entendamos, queridos, que há uma história envolvida em todos os povos. Há uma história que percorre todos os lugares. E nessa história, é preciso ter muito tato para entendermos o valor que Cristo teve em cada um desses passos. Você entende que
Ser um missionário na Alemanha não é fácil. Ser um missionário na França não é fácil. Ser um missionário na Itália, muito menos. Ah, mas o país é bonito, é rico, é desenvolvido. Não. Há uma dificuldade gigantesca. Por quê, irmãos? Porque a maioria dos brasileiros não leva em conta esse aspecto cultural. E nós chegamos lá e queremos fazer as nossas igrejas. E nós queremos fazer a nossa maneira de evangelizar. Pegarmos um panfleto e irmos para a esquina, entregar lá e aquela coisa. Louvado seja Deus por aqueles que panfletam, que evangelizam dessa forma. Mas lá é um outro contexto. É preciso que nós entendamos as diferenças sociais, culturais, históricas. Não é colocar uma mochila nas costas, dinheiro no bolso e irmos para aquele lugar. A Europa hoje ela é intitulada um continente pós-cristão devido a muitas filosofias e correntes de pensamento. Nós vamos falar um pouco mais sobre eles no nosso próximo programa. Mas eu quero que você perceba que se não observamos as razões dessas diferenças, nós vamos ter caos instaurado. Esse caos vai vir historicamente, esse caos vai vir missiologicamente, esse caos vai vir teologicamente. E Cristo não habita no meio do caos. A sua palavra ela dá ordem a todas as coisas, ela sustenta todas as coisas com ordem. Porque ele é ordeiro e ele faz todas as coisas com perfeição. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos chama à obra missionária. Você percebe? Então, coisas que talvez para nós sejam tão importantes, para eles têm uma relevância totalmente diferente. Enquanto coisas que para nós às vezes são tão desprezadas, para eles podem ter o valor do próprio ouro. Eu espero ter despertado você para essa realidade de que é necessário orar por essas pessoas. É necessário, tudo bem, eles têm dinheiro, eles têm condição, eles têm recursos, carros, roupas, meu Deus. Mas eles não têm aquilo que eu e você temos de sobra, que é Cristo. Eles não têm a unidade da fé cristã que nós temos. Irmãos, eu me lembro que ao ir em um evento, em uma igreja chamada Thomaskirche, na cidade de Leipzig, eu fiquei sabendo que haveria um evento naquela igreja. Pela primeira vez eu ia ver aquela igreja aberta e eu fui visitá-la. A visitei, uma igreja onde Martin Lutero pregou ali dentro. Era possível ver as placas dentro da igreja falando, olha aqui, Lutero ministrou o sermão X durante os anos de 1520 e tantos, 1530 e tantos. Era possível ver. Mas nem sinal de culto naquela igreja. Era apenas um museu vazio. Muitas pessoas estavam indo ali estava enterrado o corpo do compositor alemão Johann Sebastian Bach, um grande pianista, compositor. Está enterrado naquela igreja. E depois eu fui a um evento também que soube que haveria uma outra igreja da cidade, também chamada Nikolaikirche, ou Igreja de São Nicolau. E eu visitei, irmãos, aquele local e foi algo visualmente muito impactante para mim, porque foi uma das igrejas, acho que foi a igreja mais bonita que eu já vi do ponto de vista arquitetônico. Uma igreja de 4 andares, com uma nave colossal, colunas muito bem erguidas, em estilo coríntio, a coisa mais linda do mundo. Haviam aproximadamente 250, 300 pessoas naquela igreja naquele dia, somando todos os andares ali reunidas. E o que estava havendo naquele culto? O que estava havendo naquele culto era uma exibição artística de uma organista da Alemanha e de um flautista chinês. E 300 pessoas lotaram a igreja para poder ouvir música clássica. E aquela igreja não havia nem sinal de nada relacionado à fé cristã, nem sinal de nada relacionado remotamente à Bíblia, ou algo do tipo. Não havia. E aquilo me fez pensar, queridos, que nós estávamos lado a lado com locais onde os grandes pais da fé cristã caminharam. E hoje estávamos vendo músicos e artistas caminhando pelas ruas e ninguém sequer sabendo da contribuição da fé cristã. Não é fácil adentrar com a missão de Cristo da maneira correta em um ambiente multicultural. Não é fácil.
Mais à frente, no nosso próximo programa, nós vamos falar um pouco mais sobre as grandes linhas de divisão de pensamentos para que você entenda ainda mais, com talvez mais elementos para te ajudar a orar pela Europa com mais intensidade, mas para que você entenda que é necessário que nós compreendamos o nosso papel como igreja ao quebrar essas estruturas e sofismas de Satanás. Que você possa ter a Europa no seu coração para orar por essas pessoas, para orar pelos missionários, para contribuir com projetos e iniciativas que existem naquele continente. E que nós possamos nos levantar a cada dia para evitar que o nosso país se torne, amanhã ou depois, a Europa que vemos hoje. Porque acreditem, irmãos, quando nós falarmos sobre esse assunto, vocês verão que nós estamos mais próximos de lá do que imaginamos, se não vigiarmos. Por hoje, queridos, eu quero parar por aqui e agradecer a você que está nos assistindo em toda esta tarde, neste período. Quero agradecer especialmente aí ao nosso querido irmão Vicente Antunes, que nos assiste, ao nosso irmão Osmar José, que nos vê diretamente lá de Goiás, de Palmeiras de Goiás. Deus o abençoe, querido irmão Osmar. A nossa irmã Cláudia Tavares, da região de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Deus abençoe. Nosso irmão Esdras Antônio, da região de Ribeirão Claro, no Paraná. Região preciosa. Deus o abençoe, irmão Esdras. A missionária Raquel Caroline, da nossa Missão Desafio. Que Deus a abençoe, Raquel. Um grande abraço para você, para a nossa querida missionária Aline Tardio e a todos os que compõem a equipe da nossa Missão Desafio, em especial a nossa diretoria, o pastor Emerson Costa, pastor Ronaldo Rampazzo e todos aqueles que estão lá presentes, lutando pelo reino do Senhor com essa tarefa tão nobre. Nossa irmã Heloísa Sanches, da UBPC de Marília, aqui em São Paulo também, que Deus abençoe, irmã Heloísa, sempre marcando presença aqui nas nossas tardes. Irmã Eliane dos Anjos, o nosso querido capelão Marcelo Camia, da UBPC de Vila Albertina, aqui no estado de São Paulo. Deus abençoe. Nosso querido pastor Carlos Eduardo, aqui do Manda Aqui, também acompanha bastante o nosso programa. Que Deus o abençoe, pastor Carlos. Quero estender um abraço especial a todos os nossos queridos irmãos da região de Suzano, região ali no nosso estado, que com tanto empenho têm se dedicado pela obra missionária, estão acompanhando também o nosso programa. Que Deus os abençoe grandemente. Nossos irmãos do estado de Pernambuco, e se você está conosco nesta tarde, louvado seja Deus por sua vida. Eu quero ter um momento rápido de oração por você e já aproveitar para te convidar para estar compartilhando este vídeo com as pessoas que você conhece. Convide pessoas para estar assistindo, compartilhe conteúdos relacionados à obra missionária. Nós precisamos hoje grandemente de informação sobre esses temas. A nossa igreja ainda é uma igreja muito imatura, e eu falo igreja cristã de um modo geral, porque durante muito tempo tivemos a cultura de que história e essas coisas pertenciam apenas ao mundo. A nós só nos cabia a Bíblia. Mas é preciso que entendamos que, quando nós olhamos a Bíblia como ela é, nós vamos entender que ela não deixa de lado a história dos povos, muito pelo contrário. Ela mostra que Cristo veio para resgatar as nossas almas, mas para restaurar as nossas histórias, um por um, como pessoas e habitantes do reino celestial. Então, faça sua parte, compartilhe este vídeo, divulgue para as pessoas e esteja conosco na próxima terça, onde estaremos juntos em mais um encontro. Mas neste momento, feche seus olhos, eu quero orar por você nesta tarde. Pai amado Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por mais este encontro. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai amado, que tem nos acompanhado até aqui, Senhor. Deus querido, Pai, sabemos que nem todos, Senhor Deus, somos chamados para ir a outras nações, e muitas vezes a nossa mente pode dizer, mas por que nos envolvermos com a obra missionária? Por que aprendermos tudo isso se nós não iremos até lá? Mas a tua ordem, Senhor Deus, assim como a tua palavra nos conclama a fazê-los, Pai, é sermos tuas testemunhas, Senhor amado, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, e ao mesmo tempo, Pai amado, nós agimos aqui e no exterior, por meio das nossas orações, por meio das nossas contribuições, por meio das nossas informações. Que nós possamos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, Pai amado. Que a nossa vida seja cada dia, Senhor Deus, pautada pelo amor pela tua obra, pelo amor, Senhor Deus, com os teus conhecimentos, com a tua palavra, pelo amor pelas vidas, Pai amado, que estão aí espalhadas nos mais diversos países e necessitam ser alcançadas pelo poder do teu evangelho, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, que parou nesta tarde para estar separando este momento de aprendizado, Pai amado.
Deus, dá-lhe, Senhor, dai-nos uma tarde abençoada na tua presença. Que a nossa noite seja uma noite cheia de paz, da tua companhia, Espírito Santo. E que a nossa semana, o decorrer dela, seja marcado pela tua doce provisão e pelas tuas bênçãos incontáveis em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, te entrego a vida de cada um dos meus irmãos para que sejam cuidados. E, Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome porque tu és o Deus que nos compraste para ti com o teu sangue, Senhor amado. Leva-nos em paz nesta tarde. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus, te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus te abençoe e te aguardo na próxima terça-feira em mais um Missão Desafio em Ação. Fique com Deus, graça e paz a todos.